Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui com a Jennifer. Jennifer e seus 7 filhos. Vamos ver como que é a saga, que história que ela vai contar pra gente hoje, né? E aí, Jennifer, como é que foi seu dia ontem? Bom dia a todos que estão nos assistindo aí, a todos e a todas, né, que estão aí assistindo, curioso para saber o que a gente vai falar hoje. Gente, aqui hoje amanheceu muito frio de verdade. É época que as mães não gostam, né? Estamos a 7 graus. É época dolorida para as mães, né? Porque a gente se preocupa que as crianças se descobrem na madrugada. É roupa que não seca. E a gente fica com aquele medo das crianças. Será que está agasalhado? Será que meu filho... A gente que trabalha fica distante das crianças, né? Será que meus filhos estão agasalhados? Será que meus filhos não estão passando frio? E pior que criança não tem frio, não é verdade? Acha que não tem, depois fica doente, né? O meu tá ali, ó, enrolado na coberta, né, Rafinha? Então é uma época bem sofrida para todos nós, né? Não só para as crianças, principalmente para as crianças, para as mães, para os idosos também estão ficando muito doentes, né? E é isso aí, né, Cleito? A gente estamos tomando um cafezinho quentinho aqui para dar uma esquentada. E Sempre tem uma preocupação extra, né? Quando tem essas coisas, é frio. Aí o verão, né? As crianças querem ir pra piscina, a gente já fica preocupado já com a piscina, né? Tem muita morte infantil, né? Com piscina, tomem cuidado. É uma brincadeira gostosa, mas criança não sabe o limite, né? eu lembro quando eu era criança que essa época a gente. Nós tínhamos uma piscina em casa, que meu pai fez uma piscina de tijolo pra gente em casa, né? Ele fez 2 fileiras de tijolo assim, rebocou tudo bonitinho assim, só que não colocou tijolo. Deixa eu levar Não pra ele. colocou piso, né? Então era bem áspero o chão. E a Ó, meu gente amor. ia pra igreja de manhã no domingo e tinha chovido a madrugada inteira. Tava bem frio. E tinha transbordado a piscina, que encheu de água da chuva, né? E a gente foi na piscina, eu e meu irmão, a gente vestiu roupa de frio pra ir na piscina. Foi muito engraçado. Para de me dar porcaria! Oh, te dá porcaria? Ó. Ô Jennifer, e ontem, no episódio anterior, né? Na realidade, antes de ontem, nós estávamos começando a contar a história do seu João, seu pai, né? Meu Uma pai. pessoa que batalhou muitos anos na vida. Ele vendia doce, né, no semáforo. Ele que fabricava o próprio doce? Sim, ele começou. Na verdade, começou a trabalhar para um rapaz que vendia amendoim no centro. Ele andava a cidade inteira e ganhava R$ 10 o dia. Era R$ 10 o salário do meu pai na época. Isso há quantos anos atrás? Há uns. Acho que uns 30 anos atrás. Ah, 30 ou uns 28 anos. Acho que é 30 anos, se eu não me engano. Eu lembro que a gente passava muita necessidade nessa época. E a gente morava na chácara. Era meio longe de tudo, né? E meu pai vendia doce no centro. Então meu pai ia de manhã para a cidade vender docinho. E quando ele chegava às 8 horas da noite, ele trazia meio pacote de açúcar de farelo de amendoim. Aí eu e meu irmão caçava os amendoim no meio da farela. Eu, meu irmão, minha irmã, a gente sentava, era a nossa diversão, né? E era o doce que a gente tinha na época, a gente não tinha contato com doce, né? E tinha muitas das vezes, eu acho até engraçado isso de lembrar do seu Baldan, final do seu Baldan que já faleceu, que era o proprietário da chácara onde a gente morava. Quando ele ia na chácara, ele dava pra gente na época R$ 1. Ixi, a nossa felicidade ver ele encostando na chácara, assim, ó. Ele dava R$ 1 pra gente. E a gente morava perto de um posto de gasolina. Esse R$ 1, nós fazia festa, creio. Comprava Obrigado! bala, Não deixa! babalu. pode contando aí. E a gente comprava doce e R$ 1 rendia tanto. Obrigado! Uma moedinha de R$ 1 tinha um valor imenso, né? Então a gente. Na época a gente não tinha as coisas para dentro de casa, porque a gente estava passando uma necessidade. Meu pai ganhava R$ 10 o dia, vendia o dia inteiro o amendoim. E a gente pegava e comprava. Esperava o pai chegar e caçava. Derrubava assim, na mesa assim, aquele farelo de amendoim, que o meu pai pedia pro rapaz juntar. E a gente caçava aqueles amendoim no meio Farelo? do farelo, assim. E, nossa, era muito bom. E ela ficava triste quando não tinha, porque não era todos os dias que tinha esse farelo, né? Tinha dia que não vendia bem amendoim, não fabricava, né? Então meu pai aprendeu a fazer os doces. E onde meu pai vendeu por 25 anos. Foi ao todo, foi acho que uns 2 anos trabalhando, 3 anos trabalhando pro rapaz, né? Ou 5 anos trabalhando. Eu sei que foi uns 30 anos meu pai vendendo amendoim na rua. E é difícil, né, Jennifer? Você sai com isso, né, com a bandeja cheia, precisa vender tudo.
para justamente ter recurso para produzir mais e Mas, para vender, tá. sim. Você lembra se seu pai ele conseguia fazer uma análise assim de por qual é o preço que ele precisava vender para ele ter o valor que ele precisava? Assim, ele tinha um bom planejamento. Vou guardar um pouquinho desse dinheiro para, sei lá, Sim, pensando sim. numa aposentadoria. Ou ele Não, essa não. parte não tinha como, né? Não dava. Então, o meu pai vendia o amendoim, guardava o dinheiro para poder comprar a mercadoria para produzir mais, né? Para fabricar mais. E tirava o dinheiro para ajudar dentro de casa, para comprar as mercadorias dentro de casa. Meu pai voltava com a cestinha azul dele. Ele é bem conhecido em Londrina, muitas pessoas vão rever eu falando aqui, vai lembrar do seu João, da cestinha azul que fazia a Duque de Caxias de a pé, a R. Prochet de a pé, a Tiradentes de a pé, como fala? 369 aqui? Ah, BR A 369. BR, Arthur Thomas. Então, ele é bem conhecido na cidade, sabe? Bem conhecido. Tem um caso que eu quero contar Tudo de a também. pé ele De a fazia isso? pé, Cleito. De a Nossa. pé. Meu pai não. Tadinho, deu a dó que ele também o solado do sapato dele. Então, ele. Nossa, dá muita dó, porque ele levantava cedo. Ele fazia o amendoim dele até meio-dia. Eu chegava da escola. Era o meio-dia, eu chegava da escola, aquele cheiro, incendiava a rua de casa. Todo mundo falou, ah, seu pai tá fazendo aquele doce gostoso. E ele fazia coquinha, amendoim, só não fazia paçoca. Daí ele pegava do celular a paçoca caseira, né? Tem um caso que eu vou contar que é uma obra. Para quem acredita, é um milagre, né? É uma obra que Deus fez. E para quem não acredita, né? Como fala? Como fala? Hã? É consequência, não é consequência. Para quem não acredita, vai acreditar, né? Pelo fato que aconteceu, para ver a gravidade da obra que Deus fez com meu pai. Meu pai tinha muito acesso nas empresas que meu pai entrava, que ele era bem conhecido, né? Então ele tinha liberdade para entrar de um lado para o outro, e ir nos escritórios, ir nas partes mais profundas das empresas. Então meu pai, era um dia de sábado, meu pai vendeu docinho a manhã inteira, e acho que era meio-dia e meia, 1 hora. Aí meu pai entrou para entregar amendoim para umas moças que compravam amendoim. E quando meu pai entrou, eles estavam fechando já a sede da empresa, né? Estava fechando o fundo. Eles soltaram os 4 cachorros. E meu pai pegou e entrou como de costume, entrou pela portaria da frente, a Foi uma loja falha de comunicação, não soltaram o cachorro foi. nele. Estavam lá, Não, tá. soltaram porque fecharam o fundo. Os funcionários do fundo já tinham saído e soltaram os cachorros do fundo, da parte do fundo da empresa, onde que tinha muito assalto na época, né? Soltaram os cachorros do fundo. Só que meu pai entrava na loja, meu pai passava pela entrada, que a frente da loja, da firma, era uma loja. E por fundo, aí tinha a parte do fundo, onde que eles tinha um espaço livre, né? Que era tipo se fosse um pátio, e no fundo tinha onde que eram as alas, que tinham os mecânicos, os caras da oficina, os vendedores. E meu pai pegou e entrou. E já não tinha mais ninguém na empresa. Meu pai achou que tinha, né? Gente ainda. Quando meu pai entrou, o rapaz gritou: Seu João, o cachorro. Já não dava mais tempo. Meu pai estava no meio do salão. Os cachorros veio tudo. E tudo cachorro brabo, Não, e aí? que não tinha costume. Meu pai clamou a Deus na hora. Meu pai só clamou: Senhor, cubra-me com teu sangue. Meu pai falou desse jeito. Aí o rapaz já desesperou, né? O rapaz não sabia o que fazer. 4 cachorros e um rapaz só para dominar tudo, meu pai. Os cachorros veio com tudo para atacar meu pai. Nisso, os cachorros chegou, só cheirou meu pai, deitou como se meu pai estivesse brincando com eles. Começou a deitar no chão, assim, os cachorros, e meu pai quietinho, conversando com os cachorros, tentando acalmar os cachorros, né? Então, essa foi uma obra que Deus fez na vida do meu pai Amém, também. que legal. E o rapaz fala assim: João, não entendo até hoje como esse cachorro não atacou o senhor, sendo que eles são cachorro brabo. Era domesticado só com ele. Por isso que então que isso ficava ele na loja, todo mundo saía, que daí ele soltava o cachorro, né? Para ter segurança, né? Mas foi uma obra que Deus guardou meu pai, né? Sim. E muitas das coisas também, muita obra que Deus fez com meu pai na rua. Meu pai pregou para muita pessoa na rua. Deus usou muito meu pai na rua. E foi muito bonito. Minha mãe também foi uma mulher muito usada na chácara que a gente morava, Uhum. E seu pai, hoje, ele é aposentado por invalidez, por que você até invalidez. contou para nós. Aham. E o que exatamente aconteceu com ele para ele conseguir essa aposentadoria? Então, meu pai trabalhou muitos anos, meu pai trabalhou muito novinho na roça, né? Com 5 anos, como meu avô já levava eles para a roça, com 5, 6, 7 anos. As crianças de antigamente, amadurecia pela necessidade de trabalhar, né? Então, ele não tinha infância.
Eles trabalhavam muito cedo na roça. Antigamente as pessoas criavam os filhos, quanto mais filho que tinha, para mão de obra, né? Na Sim, verdade, é. eu tenho bastante filho, gente. Mas não é por isso. Não é isso. Eu juro por Deus que não é. Muitos, Sim. quem me conhece sabe quando chega uma certa idade, meus filhos começam a trabalhar para ter independência, porque eu ensino, comece cedo, para quando vocês tiverem uma certa idade, eu vou já ter construído a vida de vocês. Vocês não precisar trabalhar muito, vocês já com 30 anos já ter casinha de vocês, o carro. É isso que eu planejo para eles, né? Vamos ver se. E a gente vai contar a história Vai. dos filhos dela. Foi, né, não foi bem assim, né? Então, Como mão de antigamente obra. era isso aí. As pessoas que moravam em sítio, tinha bastante filho para acontecer para ajudar na obra, na planta, na colheita, né? Então, meu pai trabalhou muito cedo. Então, meu pai afetou a coluna do meu pai. E ele trabalhou na cacique, carregava saca de saco de feijão, Café. café, fazia muito esforço. Então carregava muito peso nas costas, foi onde envergou a coluna dele. E ele sofreu um acidente na chácara também, né? Ele caiu da escada. Ele foi colher limão para a gente vender, a gente punhava na carriola e vendia nos bairros, limão, laranja. Aí ele foi subir no pé de limão, quando chegou lá em cima, ele caiu do pé de limão em cima da escada e desmaiou. E meu pai não descia, não descia. Aí eu subi lá em cima e achei meu pai em cima por cima da escada, desmaiado, em cima, desacordado. Que E ele não susto. conseguia Você levantar. achou que ele tinha morrido, de repente? Sim, a gente pensa, na hora que eu vi meu pai naquele estado, né? Aí meu pai foi hospitalizado, ficou internado, tinha que passar por uma cirurgia, daí não conseguiu porque era pelo SUS, tinha que esperar. Então, aonde que ele vai vir fazer essa cirurgia agora, daqui a uns dias, né? Nossa, quanto tempo de espera? Muitos anos. Muito? 5 Minha irmã anos, tinha não? 6 anos, não, quase 20 anos. 20 anos 20 esperando uma anos esperando cirurgia? uma cirurgia da coluna. Ah, não. Sério, Cleito. Vai fazer agora essa cirurgia. Senhor amado. Porque teve uma época que saiu a cirurgia para ele, mas como ele tinha entrado recente no serviço, não podia parar, senão ia perder o serviço, né? Aí eles prescreveram a cirurgia um pouquinho mais para frente. E foi correndo, que agora vai fazer a cirurgia. Agora que já não tem mais solução, né? Então, Tadinho. agora a gente vai estar lutando. Então a invalidez dele foi por conta desses... Foi. Aí ele começou a trabalhar no atacadão, no Mufato, Super Mufato. Ele entrou, ficou acho 2 anos trabalhando no Mufato, não aguentou, encostou pelo INSS e foi onde que ele se aposentou por invalidez. Entendi. E hoje Hoje ele é uma pessoa que requer cuidados, necessidade, ele faz tudo sozinho, né? Eu conheci o Sr. João, conversa bem, conta muita história. Nossa, meu pai é bom para vir aqui. Ele conta muita Meu pai história. tem viveu em São Paulo, queimou lata. Nossa, eu sempre gostei de ouvir as histórias do meu pai, né? Meu pai queimou lata, morando sozinho, né? Morar sozinho, né? Esse dialeto de queimar lata antigamente é quem mora sozinho, né? Meu pai morou sozinho. Então, meu pai, hoje ele necessita, assim, de apoio para andar, né? Porque ele não consegue andar muito longe. Mas ele tem alguma bengala ou... Tem a bengala que acompanha ele para cima e para baixo, né? O apoio dele. Só que ele é teimoso. É difícil, para quem sempre foi acostumado a se virar sozinho, resolver as coisas sozinho. E meu pai que fazia tudo. Meu pai era aquele homem de fazer compra dentro de casa. Minha mãe trabalhava e comprava as coisas dentro de casa, assim, roupa, sapato pra gente. Meu pai era compra, essas coisas. E hoje em dia não tem condição dele sair sozinho, se locomover de casa, assim, por não aguentar, né? Então Pela coluna. ele fica muito em casa, Muito em assistindo casa. a sua TV. Vai assistir muito a gente, Vai, então. meu pai vai assistir. Eu dei um celularzinho para ele de presente, porque eu ficava muito preocupado, porque tinha dia que ele sumia, né? Quando ele aguentava andar um pouquinho, ele sumia. E não tinha como a gente saber onde que ele estava. Daí eu dei um celular para ele, para poder ligar para ele, chamada de vídeo. E ele aprendeu a ligar, porque agora ele liga para os parentes dele em São Paulo, para as cunhadas dele, que os irmãos já faleceram, conversa com um, chega lá e tá falando lá no celularzinho. É bom. É ruim, é bom, né? É bom que distrai ele, né? Sim, sim. Ah, que legal, que legal. Então, tô aprendendo aqui que o seu João é uma pessoa muito íntegra, né? Trabalhadora, não Sim. tinha tempo ruim, uma vida sofrida, né? De muita Foi. provação, mas ele Deus foi provou lá bastante. e É o veio. processo, né? Meu pai passou por um processo. Quando Deus converteu meu pai, foi bonita a história. A obra, quando Deus converteu, começou com a minha mãe. Por isso que eu falo, a mulher sempre não existe um grande homem. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Perfeito. Porque a gente
para tudo a gente precisa da mulher, né? Assim, eu acho assim que a mulher é a virgem, né? É a mulher sábia edifica e a tola destrói. Então minha mãe sempre foi uma grande mulher, uma sábia mulher, né? Que Repete edificou o isso, nosso que eu lar. acho que isso as pessoas precisam aprender. A mulher sábia A mulher Isso. sábia edifica a casa e a tola destrói. Então, minha mãe foi uma mulher sábia, a vida inteira. Eles fizeram, eu quero dar parabéns para eles, que eles fizeram 40 anos de casado. Sério? Que 40 anos legal. de casado, meus pais. E se tem 40 anos de casado, foi porque minha mãe. Esse parabéns é para dona Zeni, né? Porque minha mãe, que sempre teve ali. Se tem esses 40 anos de casado, que minha mãe lutou pelo casamento, lutou para manter o pai e a mãe junto. E ela sobreviveu, sim, às 4 fases difíceis de um casamento. Um Ah, relacionamento são 4 fases conte pra difíceis. nós, conte pra Eu nós. tenho 23 anos de casada. Então, tem a primeira fase, que é dos 2 anos, né? A fase de 2 anos de casado, que você tem a crise de 2 anos. Ou vai dar ou separa. Depois vem você sobrevive, né? A dos 2 anos você sobrevive. Aí vem a dos 7 anos de casado. 7 anos, aquela fase difícil ali. É 2 cabeças, né? É 2 pensamentos totalmente diferentes um do outro. Aí depois tem a dos 15 anos de casado. 15 anos também é uma fase difícil. Aí vem a dos 20 anos de casado. E diz que tem de 50 anos de casado, né? Pera aí, então, deixa eu calcular aqui quando que eu casei, hein, gente. Eu acho que eu tô há 15. Ó, eu casei. Olha É a lá, mesma aliança? 2009, mesma A aliança. Ó, minha eu perdi. 10/10/2009, é isso mesmo. 2009. Então, o ano passado eu fiz 15, exato. Esse ano, 2009. Esse ano eu vou fazer. Gente do céu, bastante, né? É. Eu comecei a namorar minha esposa, ela tinha 14 anos, eu tinha 18 anos. Aí foi em 97. Então, depois de 12 para 13 anos, a gente casou. Então, tô há 25 anos com ela. 25. Nossa, bastante tempo. Muitos anos. É uma vida, né? Você É, construiu uma vida. eu já tenho mais vida É, com ela. Não, tô mais, né? Tô há 20 eu comecei a namorar em 97. 28. 28. Gente do céu. 28. Eu tô há mais tempo com ela do que sem ela. Sim. Mais tempo Vida. com ela. É. Por isso que eu falo pra você. Olha, pra vocês também eu vou falar agora. Imagina se fosse uma criança que tivesse nascido, ia ter 28 anos. Então é uma vida que você constrói com uma pessoa, né? E quando desse, a maioria dos casamentos antigamente durava. Hoje em dia está bem escalso isso, está bem difícil ter. Eu falei ontem no serviço, ontem à noite, que quando eu era criança, todo final de semana tinha um casamento para a gente ir. Hum. Você lembra? O seu também, sua vida também era assim? Mas bom, não, no meu caso, eu acho que era mais pelos amigos, né? Então, é questão da idade. Todos os seus amigos vão casando, casando, casando. Chega uma hora hoje, por exemplo, a maioria dos meus amigos estão todos casados, ou dificilmente vão casar, ou é um ou outro que tá solteiro, entendeu? Não, mas antigamente tinha mais casamentos, né? Será? Sim, diminuiu muito. Você vê muita. Isso Diminuiu o muito. que eu vejo é muita gente solteira, Sim, que eu não via então. tanto, né? Aham. Faz É, sentido. tinha que era aquele negócio, era crescer, casar, né? Era a menina, vamos supor assim, né? A gente crescia, era educada. Você jogando lixo e atividade tá Não, tá tudo ali, Tá tudo filho. Tá guardadinho tudo ali. guardado lá. Então a gente, Isso, pode ir. Um pouquinho mais pra direita. a gente, Não, mas você tem razão. Antes nós éramos educados, ou era um costume, uma cultura, entenda como quiser, mas tinha esse propósito, né, sim, de de formar uma casamento. família, de casar, de ter Sim, filhos. Hoje tem muita gente que não quer casar, alguns querem casar e não ter filho, né? Então esse valor familiar, ele mudou, mudou. né? Mudou. Hoje eu vejo muitas pessoas que antigamente não tinha. Era raro você chegar na casa de uma família, ter uma. Aí costumava falar, vai ficar pra titi, ter uma solteirona dentro de casa, né? Tinha uma solteirona, um rapaz solteirão, que todo mundo casou, só ele que ficou ali e acabou ficando. Mas hoje em dia não, hoje em dia é normal ter um filho de 27 anos dentro de casa, ter uma filha de. Porque hoje em dia, como fala,
O que eles casavam cedo, com 18, 16 anos, 15 anos, o filho já casava, né? Mas o mais importante é, qual é a sua opinião sobre isso, Jennifer? O que você acha disso? Você acha isso correto? Não é certo? Casar Ou cedo? não, é construir uma família, querer casar, ou ficar em casa com 27, 30 anos. Qual que é a tua opinião? Ó, gente, hoje em dia, hoje, eu não vejo meus filhos. Tem hora que eu fico pensando, eu falo assim, como que eu consegui ser mãe nova? Ter uma responsabilidade, porque é uma responsabilidade. Você gerenciar uma casa, você gerenciar. Você ter um filho, uma responsabilidade, uma vida ali, você sendo criança também. Só que a gente Você tinha casou com 16, né? Casei com 16, só que a gente tinha maturidade. Muito novo. Por quê? Porque a gente não tinha. Hoje em dia, os pais. Eu tiro assim pelos meus filhos. Não que eu dei de tudo, eu dei o que estava no meu alcance. O que eu pude dar, eu dei. Só que eu não consigo ver minha filha com 20 anos, não que ela não tenha responsabilidade. Ela é responsável, sim. Ela é uma mulher feita já. Ela consegue cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos pequenos. Só que eu não consigo ver ela uma mulher para casar. Para ter uma independência de você. Sim, para ter assim para mim ela não está pronta ainda, porque eu não quero que meus filhos casem cedo. Eu quero que meus filhos constroem uma vida para quando ele conhecer alguém, os dois ali a juntar e ter uma vida junto, né? Mas antes disso, que ela seja preparada para ela ter o que ela quiser, não é verdade? Oi. E eu acho muito interessante isso, porque antigamente as pessoas eram educadas para casar cedo. Hoje em dia não, hoje em dia é para estudar, né? Vai estudar, vai trabalhar e é muito bonito isso. Então, não é que eu não concorde com uma criança, uma pessoa casando cedo hoje. Eu acho que eles têm muito. Hoje em dia é tudo mais fácil para eles. Então, se eles puderem buscar uma profissão, ter uma renda, ter como posso dizer assim? Uma independência Uma financeira? independência financeira, é. Eu acho que hoje em dia é mais fácil que antigamente. Antigamente é mais difícil. Ô, Jennifer, você estava me contando, né, que normalmente a gente quer educar os nossos filhos por algo que nos faltou, né? Conta de novo essa história pra gente. Não, a gente traz, a gente querendo ou não, a gente sendo criança, quando a gente é criança, a gente aprende as coisas de criança. Então você traz algumas coisas para a vida. Coisas boas, coisas ruins, alguns traumas, eu costumo dizer, né? Então o meu trauma é deixar faltar as coisas dentro de casa. O meu marido costuma dizer assim que eu sou a parte de roupa. Eu tenho. Se meus filhos estão faltando as coisas, para mim eu não fico feliz. Tipo assim, né? Faltou muitas coisas para mim quando eu era criança, como alimento, roupa, sapato. A gente passou muita prova, muita Então necessidade. essa falta te traz uma memória ruim, né? Uma Sim. necessidade muito forte. E aí você não Sim. quer que seus filhos passem pela mesma coisa. Sim. Eu não Então fazia educação física porque eu não tinha bermuda. Não tinha um short para ir para a escola, sabe? Não tinha uma calça para ir para a escola. Então só tinha uma saia, um vestido. E é um caso assim, eu conto essa história aí, gente, porque meu marido é testemunha. Eu tinha uma blusa de frio, eu não tinha roupa de frio. Eu peguei uma blusa de frio do meu avô. E era a blusinha que eu saía. Uma blusa de frio cinza do meu avô. Era a blusa que eu ia para festa de casamento. Era uma blusa de frio que eu ia para reunião das igrejas. Era uma blusa que eu ia para a escola. Eu não tinha. Hoje em dia eu vejo minhas filhas escolhendo. Tipo assim, ai, mãe, eu quero tal roupa, eu quero isso. E eu não tenho o que escolher, mas eu era feliz. Eu era feliz. Não tinha aquele negócio, ai, eu tô com depressão. Não tinha isso. Então, para mim, a blusa de frio do meu avô, que minha avó falou assim, tem essa blusinha do seu avô, você quer para você? E eu peguei. E eu usei do meu avô Francisco, já foi embora, meu avô já faleceu. Mas eu era muito feliz com aquela blusinha. E eu conto pro meu marido, eu falo assim, nossa, ele paquerava eu com a blusa do meu avô. Ô, Jennifer, e isso pelo mundo que a gente vive hoje, internet, então, por exemplo, seus filhos, eles veem uma realidade distante, às vezes, né? Uma pessoa que está do outro lugar do mundo, ou uma região, ou até mesmo perto, mas enfim, você começa a participar e ver a realidade de outras pessoas. Isso, de uma certa forma, eles não ficam com vontade de estar naquele mundo também? Ou seja, você se contentava com uma blusa. Eles hoje já imagino que não consigam isso. Não. Então a gente é poluído não seria a palavra correta, mas Não, hoje em dia vive de status. nós somos bombardeados, né, É. com várias informações que às vezes é uma realidade distante, mas a gente quer ter aquilo antes do tempo. Não é que todo mundo tem condições, né, de trilhar um caminho para chegar lá.
mas às vezes você não trilhou ainda aquele caminho e já quer estar lá, né? E aí mora um perigo, né? Você pode meter o pé pelas mãos, como a gente disse. Como que eles conseguem? Porque você tem 7 filhos, imagino que não dê para dar tudo para todos. Sim. E ele tem essa briga, essa inveja, esse ego. Como que você lida com isso dentro de casa? Olha, em casa não é tão assim, tipo assim, eles não são. Eu não sei se é porque são meus filhos, então eu falo assim que, graças a Deus, nessa parte, eles não são aquelas crianças que falam, eu quero, eu quero, eu quero, né? Tipo, meu amigo, por que que meu amigo tem e eu não tenho? Nunca falaram isso. Uma coisa, é uma certa birra isso, né? É que eles Uma costumam. Não, nessa comparação. parte não, mas já falaram assim, ai mãe, por que que o fulano de tal pode namorar e eu não? Eu falei, não, todo mundo pode namorar e eu não. Por quê? Porque você não é todo mundo, né? Você é um só, né? Então eu costumo dizer assim que, eu falo pra eles, tá vendo? O status que a pessoa posta de felicidade, ninguém posta coisa ruim, os momentos difíceis que passa. Só posta as coisas boas, né? Então eu falo pra eles, eu dou o que eu posso. Então batalha precisa ser uma profissão, um meio de ganho para vocês conquistar o que vocês precisam, né? O que vocês sonham, o que vocês querem, né? O que eu posso fazer, eu posso. Tipo, eu vejo meu filho tá necessitado de um tênis, vou lá e compro. Mas não porque é moda, Uhum. É entendeu? uma necessidade. Pela necessidade. Então eles não têm esse desejo, esse ego de ficar querendo coisas da moda ou porque. Tipo assim, eles querem umas coisinhas assim bonitinhas, a mãe. Porque a gente que tem, eu tenho menina, né? Então a gente gosta do quê? Eu gosto de rosa, de pedrinha, isso. E eles não gostam disso. Então eu errava nisso. Eu comprava muita roupinha. A Ana com 12 anos, eu queria vestir ela igual uma menininha. Mãe, eu não gosto mais disso. Eu não vou usar. Eu falei, nossa, Ana, eu comprei uma blusa tão bonitinha, por que você não coloca? Mãe, porque eu não sou criança. Já sou moça. Então, a maioria das vezes a nossa briga é mais por causa disso daí, né? Nossa. O Gabriel, ele é Ele estilosinho tem também. 14, né? 14? 15. 15. O Gabriel tem 15. E o Gabriel, ele é... Eu falo assim, que o Gabriel é aquela criança neutra. Nunca me deu trabalho. Eu chegava o dia das crianças, eu falava, Gabriel, o que você quer de presente? O que você quer de presente? Ele falava pra mim assim, mãe, eu quero uma pipa. Gabriel, só a pipa, filho? Não, mãe, eu quero uma pipa e uma bola. E era o presente dele. Se você desse 4 pipas para eles, eu ia ficar feliz, bastante feliz. O Samuel sempre foi um menino estiloso. Assim que eu falo assim, de estiloso, sempre gostou de vestir uma camisa em cima uma camisa social, com a manguinha dobrada assim e uma camiseta por baixo. Então esse é o estilo dele, tipo um estilo mais jovial, né? E a Emily também sempre foi aquela menina que... Ai, meus filhos, eu falo pra você, a gente até se emociona, né, de falar deles. Nunca foi aquelas crianças de me cobrar muito. Me cobrava, igual eu falo, a parte que eu queria da gente poder melhorar. Tentar fazer, a gente larga de... a gente daria a vida para os nossos filhos, mas nós não muda hábito por eles. Eu queria ter mudado muito, se eu pudesse voltar atrás, queria ter mudado muita coisa, acredito. Olha aí, isso é um ensinamento para a vida, hein, gente? Nós estamos, né, às vezes, pensando nisso. Ah, se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Sim. Só que nós temos uma oportunidade agora É, de fazer alguma coisa. de fazer agora. Cita uma ou duas coisas que você mudaria. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha bebido. Nunca tinha tido contato com álcool. Não que eu judiei dos meus filhos de maneira, tipo assim, de realidade, assim, batido nos meus filhos, bêbada. Não tinha feito isso. Eu sempre trabalhei em 2 serviços, então eu sempre estive fora de casa, chegava em casa 1h da manhã. 1h, eu trabalhava até 1h30, 2h, e a gente bebia depois do serviço. Não só eu sendo mãe, como todas as minhas amigas que também eram casadas, também tinha esposo também, tinha marido, e meus amigos, tanto faz. Era final de serviço, expediente, todo mundo. Era um hábito. costume um hábito do Era um ambiente de hábito trabalho. normal para quem bebe. Por isso que eu costumo dizer que o errado tudo é certo. O errado tudo é certo. Porque ninguém cobra ninguém, entendeu? Só que para mim foi errado, porque eu aprendi a beber. E para mi, se eu pudesse ter voltado nesse tempo, não ter bebido, não ter tido contato com cigarro, não ter contato com a bebida, porque por mais que eu achava que eu estando distante dos meus filhos, eu dando de tudo que estava ali no meu alcance, não faltar roupa, não faltar material de escola. Filha, por favor.
Porque para mim faltou muito. Eu não tive material de escola para estudar, né? Então não deixava faltar. Mas o fundamental que meus filhos era o quê? A presença, a mãe tá em casa. Só que eu precisava trabalhar, entendeu? Muitas pessoas vão me julgar, muitas pessoas que estão aí desse lado aí vão entender, que passam por isso. Da gente precisar abrir mão de deixar um filho com 4 meses na creche ou 4 meses com a babá para você voltar a trabalhar. Então é difícil. Então se eu pudesse ter voltado atrás na minha vida, ter estudado, talvez estudado para dar um futuro melhor para eles, para não precisar passar muito tempo longe deles. Mas o que me atinge mais, o que eu queria ter mudado mesmo era a bebida. Poderia ter parado de beber mais cedo, para poder estar ali. Só fez mal, né? Gastou dinheiro, fez mal. atrapalhou a saúde. Só fez mal. Porque não é certo, né? Então, nem todo mundo é perfeito, gente. A gente tem aquela 50% do certo e 50% do errado. Mas eu podia ter sido... Fui uma boa mãe, porque meus filhos estão encaminhados na vida. Sim. Mas podia ter sido melhor. Podia, né? Eu vou deixar um conselho para vocês de... Sempre é cedo para desistir, nunca é tarde para começar. Então, isso que ela está falando, né? É algo que, se ela pudesse voltar no tempo, ela teria feito. Mas ela parou, né? Então, teve um momento que ela decidiu. Mesmo tardio, olhando hoje, né? Poderia ter sido antes. Mas não importa. O importante é que você parou. E agora você está construindo, né? Sim. Eu queria ter estudado. Não deu. Ok. Agora você está estudando. Você estava me falando lá que você está... Né, vendo uns vídeos, está buscando conhecimento na área da comunicação, né? A gente procura sempre a melhora, né? Então, só que esses traumas que a gente plantou vai ficar. Porque a gente é ser humano, a gente se cobra muito. Então, ser perfeito, como fala, tem um preço. Só que nunca ninguém consegue ser perfeito. Então é isso aí que a gente acaba se cobrando às vezes. Muitas pessoas até se prejudicam. Eu conheço gente que é perfeita, trabalha bem, é tudo certo, mas ela olha para mim e fala, Jennifer, não consigo, eu faço tudo errado. Eu falo, não está sendo errado. Por quê? Porque ela tem essa cobrança dela mesma, onde que prejudica, né? A gente sabe, né? Os nossos demônios, né? Os anjos, os demônios. Sempre somos imperfeitos, sempre somos pecadores, né? Então... É uma evolução constante, né? A gente só não pode parar de admitir as nossas falhas e corrigir as nossas falhas. E voltando à pergunta que você me fez, por questão de por que a gente tenta suprir hoje uma coisa que a gente não teve no passado. Então, eu tento suprir hoje o que eu não tive quando era criança. Só que eu conversando com uma amiga minha, a gente trabalhando junto, que ela é cozinheira, a Ellie, um beijo para ela, que ela vai assistir, eu sei disso. A Ellie também é batalhadeira igual eu. Ela tem 5 filhos. Tem o Mateuzinho que nasceu agora, o bebê, né? Que nasceu agora. E ela criou os filhos sozinha, sem o pai, né? Então ela é guerreira também igual eu. Só que a gente estava conversando sobre isso. Ela falou, Jennifer, eu não trabalho tanto. Por quê? Porque para mim não faltou nada na minha infância. Tive roupa, tive sapato, não faltou comida, alimento, nada. Só que faltou meu pai e minha mãe, porque ela morou com a avó. A avó foi criada pelo tio. Então, para mim, faltou o quê? Tive meu pai presente, minha mãe presente, faltou o quê? A comida, faltou roupa, o agasalho, faltou uns calçados legais. Para ela foi o inverso, né? O que faltou foi tempo com os pais e hoje é isso que ela quer suprir nos filhos. Sim, aí ela fala, hoje eu fico, não trabalho, passo perrengue, passo, falta as coisas dentro de casa, falta, mas eu tô ali dentro de casa. Então, para mim, é difícil eu parar de trabalhar para ficar dentro de casa, porque eu sei o que vai me doer, entendeu? Não que eu não fique, gente, eu fico com meus filhos sim, eu tento ir. Hoje em dia está mais fácil, eu consegui ir numa festinha das mães na escola, eu consigo ir hoje. Já teve patrão que não liberava. Eu entendo por serviço, né, não ter condição de ir. Quando você trabalha no comércio é mais difícil, né? Que hoje ela está aqui comigo em casa, já é mais fácil da gente negociar essas. Já chegou de eu perder eleição, não poder ir voltar porque o patrão não liberava a gente sair. Uau, mas isso por lei tem que liberar, né? Não, mas não liberava. Não tem gente que vai te contar. Entendeu? Pra vocês verem, quando minha filha fala assim, às vezes minha filha fica meio revoltada, ela fala pra mim, olha só, ela não fala pra mim, mãe, você deixa faltar nada. Ela fala assim pra mim, você não foi nas minhas festinhas de escola. Marcou. Dos 8 anos que ela estudou, até o 8º ano, eu fui, gente, fui em 4. Em 4 festinhas deve ter ido. Mas teve alguns que eu não fui por questão de trabalho. Até então, que esse peso de não ter ido votar na eleição, pelos patrões não deixar, é isso aí que se encaixa, isso aí. Eu não podia ir porque o patrão não deixou eu sair. Não tinha quem ficar no meu lugar. Tem coisas que não tem preço, né? Às vezes você tem que sair desse ambiente
Às vezes você tá lá, tá trabalhando, mas não é um lugar que não te faz bem, não te faz feliz, você abre mão de coisas importantes que não Sim, voltam mais. muitas vezes você abre mão. Então, se você se sente aí preso, né, tem que fazer essa avaliação. Será que você não conseguiria uma vida melhor em outro lugar? É. Sempre tem, né? Costuma ver assim, gente, o que vale a pena de verdade. Você aprender. Eu tô aprendendo hoje em dia que eu daria vida pelos meus filhos, sim. Se chegasse, Deus o livre, a gente fala assim, mas eu já vivi isso no bairro onde eu moro, do pai dar a vida dele para os caras não matar o filho. O pai escondeu um amigo meu dentro do guarda-roupa, os caras entrar para matar, porque ia matar mesmo, e os caras matar o pai. E o filho escutar, passar na cabeça dele ali dentro do guarda-roupa os conselhos que o pai deu. Não fique nessa vida, não leva nada, entendeu? E o pai sacrificar a vida dele ali, morreu com 4 tiros. Caramba. Dentro da casa. E o filho dentro do guarda-roupa, escutar, lembrar todos os conselhos que o pai deu, do homem que o pai foi. Então, muitas das vezes, a gente bebe e a gente acha que não é errado. A gente fuma, a gente acha que não é errado. Gente, a gente é o exemplo dos filhos. Eu quero assim, pegar um pouco dessa parte, porque eu sei. Eu tendo filho dentro de casa, eu sei o que afetou meus filhos. Algumas vezes, assim, que eles olharam assim, poxa mãe, você trabalha de noite, você bebe. E se acontecer um acidente? Não que eles falam, você nunca bateu, nunca agrediu a gente, por conta do álcool. Mas eles tinham preocupação no meu caminho de volta do serviço para casa. E se de repente você bebesse, alterasse um pouquinho e batesse esse carro? O importante para eles era eu estar chegando em casa bem, entendeu? Então, muitas das vezes, a gente dá a vida pelos filhos da gente, mas a gente não muda hábito, a gente é o espelho dos nossos filhos. Então, muitas das vezes, a gente tem que parar e pensar que um gole de álcool, de vinho, um gole de cerveja, um cigarro, uma noitada, porque tem gente que vai para as noites também, gosta de uma música, sai para dançar. Eu gostava também de dançar. Eu gostava de sair. Uma noitada, você dentro de sua casa. O que pode acontecer, gente? Meu filho trabalha hoje em dia, ele trabalha Meu filho é muito esforçado. O Samuel também, a Amy também trabalha na feira, o Gabriel também trabalha. Ele trabalha num bar que o povo bebe no bar, fuma, as coisas. Eu falei para ele, filho, você... Ele falou assim, mãe, não é porque eles fazem isso que eu vou fazer também. Só que se tiver uma briga ali e o povo alterado... Ele tá lá no meio, né? Esse é o medo hoje em dia, né? Hoje em dia, esse é que a gente tem que pensar muitas vezes, que se a gente tem poder de mudar alguma coisa, por que a gente não tenta mudar, né? Isso. O recado de hoje é esse, pessoal. Você morreria pelo seu filho, mas você viveria por eles? Que hábitos você mudaria ou trocaria em prol de uma vida melhor? Sim. É isso. A gente faz tanta sacrifício pelo filho, né? Minha filha pediu um iPhone para mim, gente, esses dias. Ela falou assim, mãe, a Ana. A Ana? Você me dá um iPhone, mãe? Eu falei, Ana, se você necessitar de um celular de verdade, a mãe te dá um celular. Não importa a marca. Mas igual eu falo, a gente faz o sacrifício de realizar um sonho de um filho, sim. A gente faz. Mas, gente, se a gente pudesse mudar algumas coisas por eles, é lucrativo. Muitas vezes é difícil, né, para a gente fazer um adolescente, nós mesmos entendermos, mas vale essa reflexão, né? Por que você quer um iPhone? Você quer um iPhone... Muitas vezes a gente acaba comprando, adquirindo coisas mais para status, né? Mostrar para o outro do que realmente uma necessidade, né? Eu já passei muito da minha vida com esse pensamento, né? Quando eu fui comprar o meu último iPhone, eu precisaria trocá-lo? Eu achava que não. Só que como eu estou hoje muito mais no digital, né, fazendo esse marketing, enfim, eu falei, bom, já estou entendendo o iPhone como uma ferramenta de trabalho, não simplesmente para vencer um ego, né? Então, vale essa reflexão. Por que será que eu estou precisando disso? Realmente eu preciso ou eu simplesmente quero? E às vezes o querer não é nem por nós, é para fazer vista para outro. Sim. Né? O outro não está nem aí, né? É verdade. Eu lembrei de um caso, gente, que agora falando assim, do meu pai. Um sacrifício que meu pai fez pela gente. Meu pai pegou e ele carpiu um terreno em troco de uma bicicleta. Para mim, que eu não tinha bicicleta.
E essa bicicleta não tinha pneu, gente. Era só o aro da Nossa. bicicleta de ferro. E foi onde que eu aprendi a andar nessa bicicleta sem pneu. Olha aí. Então, olha o sacrifício. Meu pai carpiu um terreno em troco de uma bicicleta. Pode dar pra ver. Pelos filhos a gente faz, Faz né, tudo. de tudo, né? Legal, gente. Eu acho que esse papo foi muito gostoso, né? Cada dia nós estamos conhecendo mais da realidade aí da Jennifer, a forma dela pensar. Eu gosto muito de trazer ela aqui para essa reflexão, que ela tem princípios, né, muito bonitos. Opa, vamos lá, filho. A gente já está finalizando aqui, eu vou te levar lá. Vai indo lá, papai. Vai lá. Pode ir. Isso. Então, esses princípios de vida dela, né? Porque tem muitas pessoas que usam o caminho mais fácil, né? Para se desviar das batalhas. E ela não. Ela enfrenta de frente, anda em linha reta, né? Sempre com Deus, com Jesus no coração e vai seguindo conforme tem que seguir. Mas, né? Querendo sempre mais. Eu queria deixar bem claro, assim, para todo mundo, que eu queria que vocês entendessem certinho que a gente... Eu tô tentando passar a verdade para vocês, assim, porque eu sei que existe gente que fica aí do lado daí, tentando o máximo possível, como fala, filtrar alguma coisa que seja importante para ele, para ajudar ele. Muitas das vezes a gente acha assim que a gente não somos merecedor de algumas coisas. Tudo que acontece na vida da gente, tudo tem um plano. Eu sei que eu estava conversando com uma menina esses dias, que o filho dela tem autismo. Ela falou para mim esse dia, como que é difícil eu chegar nos lugares com meu filho, porque eu tenho vergonha. Eu falei, não, você não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha da criança. Gente, eu não tenho filho com autismo. Meus filhos, mas eu tenho 7 filhos. Então, se eu chegar num lugar com 7 filhos, eles vão fazer bagunça, um vai falar mais, outro vai mexer nas coisas dos outros. Então, eu não teria vergonha. Eu sei que a diferença, tem a diferença, né, de um com o outro. Mas não existe. Eu falei, só do filho dela estar ali, ela não teria que ter vergonha. Porque a sociedade hoje é difícil, a sociedade entender certas coisas. Ela julga, nós somos muito julgados, né? Sim. O importante é nós não prestarmos atenção nisso, né? Muito... Não, é o amor, gente. A gente poder abraçar nossos filhos, mesmo na dificuldade. Eu falo, eu tenho 7 filhos, então eu sei o trabalho que dá. O tamanho de ter 7 filhos. Tem hora que eu fico pensando assim, falei, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Mas eu tenho 7 motivos para todo dia levantar cedo e resolver, e tentar resolver o problema deles. Se eles estão bem, se estão namorando, dá trabalho às vezes você resolver. Eu vou lá limpar o cocô dos meus filhos. Mas foi muito bom esse episódio, certo? Hoje foi gostoso. Deixa um pouquinho para a próxima. Quem gostou, já ativa o sininho aí que vai ter sempre esse papo gostoso com a Jennifer. Gente, nunca desista, sempre vai ter um motivo para você estar aí lutando. Não é fácil as vidas da gente. Eu passei por muitas coisas, meus irmãos passou, a gente superou. A gente vem de uma família que batalha, meu pai e minha mãe sempre batalhou para dar de tudo para a gente. Às vezes a gente acha que está tudo destruído, que acabou, que não tem mais o amanhã. Não, lembra que sempre vai ter um motivo, tá bom? Gente, sempre vai ter um motivo para você lutar, sempre vai ter um motivo para você acordar cedo. Não importa a sua classe social, não importa o que você é, o que deixa de ser. Sempre pensa que sempre tem um lado bom, sempre tem um lado que vai favorecer você. Sempre tem um motivo para lutar. Então, nunca desista. Se você pensa em desistir, se tiver alguém assistindo a gente que está pensando em desistir da vida, gente, a dádiva maior que a gente tem é a vida. Porque sempre vai ter, nada que uma noite de sono não resolva no outro dia. Então, sempre vai ter um motivo para você lutar, para você correr atrás do seu sonho, de você nunca desistir. Filhos, escute o pai, escute a mãe, seus pais querem o melhor para vocês. Se tiver algum adolescente escutando a gente aí, a gente acha assim que meu pai não passou por isso. Passou sim, pode ter certeza. Pai nunca, a gente briga porque a gente ama. A gente luta para vocês terem uma chance que a gente não teve na vida, entendeu? Então é isso aí, gente. Quero deixar um beijo para todo mundo. Quem tiver curiosidade, manda aí que a gente responde, né, Cleito? A gente vai respondendo e até a próxima, gente. Fica com Deus.